Isaías, capítulo 40, verso 31. Eu acho que vocês conhecem esse texto. Ele, para mim, é significativo porque eu dependo do que está aqui. Isaías 40, 31. Você pode, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu aguento lombalgia, eu aguento pico de papagaio, eu aguento dores na coluna. Aliás, vivo com elas há um bom tempo. Agora mesmo, dependendo do que eu for fazer com o meu corpo, eu vou ficar travado. Estou travado. Mas isso para mim é muito pouco, perto daquilo que eu não posso travar nunca. E se eu travar, a minha vida está perdida, que é no emocional. A gente pode travar o corpo, a gente pode se cansar fisicamente, mas o pior cansaço que nos impede de avançar não é o corpo, é a mente, é o coração. O contexto do profeta Isaías é a nação de Israel no cativeiro, onde eles se encontram nesse exato momento em que Isaías escreve que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Estão no cativeiro da Babilônia. É o ano 586 a.C. E cativeiro para a nação de Israel parece que era algo cotidiano. Pecavam, cativeiro. Faziam coisa errada contra o Senhor, cativeiro. E a nação de Israel está exatamente exausta, cansada, emocionalmente, de ter que lidar com situações conflitantes. E dentro do contexto de Isaías, na pesquisa que eu fiz, há perguntas das quais Isaías responde durante todo o seu livro. E as perguntas que o povo de Israel faz, talvez seja a sua pergunta nesse primeiro culto de 2021. Uma delas é: Deus pode nos livrar de problemas? Eles faziam essa pergunta. Deus pode nos livrar de potências opressoras, nações opressoras? Será que Deus foi derrotado pela Babilônia? Aqui já surge uma dúvida sobre a soberania de Deus. Deus foi vencido pelos nossos pecados. Nosso pecado fez com que Deus desistisse de nós e nos abandonasse à própria sorte? Veja no verso 27 do próprio capítulo. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Veja a inquietação deles. A dúvida que eles têm no coração é a mesma que eu tenho em certos momentos. Será que eu estou passando pelo que eu estou passando porque Deus se esqueceu? Será que os problemas que nós estamos enfrentando é por conta de um Deus fraco, frágil, que não tem força para trazer a nós a vitória?
Isaías então se propõe, no final do capítulo 40, o verso 31, o último verso desse capítulo, ele se propõe então a responder ao povo com encorajamento. Prestem atenção. Primeira coisa que Isaías nos diz é que Deus renova as forças. Ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías está dizendo que Deus traz um alívio sobre as nossas emoções. E o pior cansaço é o da alma. O N. Cordeiro, um pastor americano, escreveu há muitos anos atrás, o que me ajudou muito, quando eu estava fatigado emocionalmente, e é o final de todo curso. Converse com pessoas no final do ano, converse com pessoas no final de um semestre do seu colégio, da sua escola, do seu curso, e eles estão fatigados, exaustos. E o N. Cordeiro escreveu um livro chamado Andando com um Tanque Vazio. Como é que a gente pode andar sem combustível? Como é que a gente pode viajar sem algo que venha dar combustão para que o motor passe a funcionar? Um outro livro que também me ajudou muito foi Esgotamento. E a capa do livro era alguns palitos de fósforos com a cabeça queimada. Sabe quando você acende o fósforo e a cabeça queima, e eles botaram a foto do fósforo com a cabeça queimada. E era daquele jeito que eu me encontrava. Bem fisicamente, mas muito mal mentalmente. As emoções completamente corroídas pelos acontecimentos, pelos embates da vida. Veja, por exemplo, quando nós tiramos férias, nós ficamos em frangalhos fisicamente. Voltamos das férias precisando de 2 dias de sono numa cama. Mas estamos revigorados na nossa alma, na nossa mente, porque vimos coisas novas, encontramos amigos, parentes e familiares. Quando Isaías diz que Deus renova as nossas forças, ele não está falando do nosso físico, ele está falando do nosso vigor emocional. Ele está dizendo que o cansaço emocional é quando não acreditamos mais que as coisas são possíveis de acontecer. Quando nós olhamos para a vida e dizemos assim: não, Deus não vai fazer mais nada. Não tem mais nada para Deus fazer. Nós já estamos no fundo do poço, e no fundo do poço nós não saímos. Evagrio Pontico, um monge do 4º século, ele escreve sobre os vícios da alma, e ele diz que um dos piores vícios da alma dentre todos é a assidia, que é a fraqueza psíquica, vazio mental, vazio emocional. A assidia é muito mais do que uma depressão. A assidia é quando as pessoas pensam e dos seus pensamentos não conseguem extrair absolutamente nada, de tão vazio que estão. Isso porque o emocional já está tomado pelo cansaço, já está tirado dele a sua esperança. E é assim que o povo de Israel estava. Não acreditava mais que Deus podia fazer alguma coisa. No cativeiro, já por alguns anos, eles estavam sem esperança. E Isaías então escreve: Deus renova as nossas forças. Amém? Amém? Segunda coisa, Isaías diz aqui, ainda no verso 31. Voam alto como águias. Apenas o verso 31 tem 4 coisas que nós podemos aprender. A primeira é que Deus renova as nossas forças. Deus faz isso de forma surpreendente. Segundo, ele diz que quando Deus renova as nossas forças, a gente voa alto. E ele faz uma comparação, ele usa a águia. Ele diz: nós voamos alto como as águias. E as águias, elas voam alto para ter uma visão mais geral. Elas voam alto para que elas possam enxergar mais longe. E nesse seu voo mais alto, então, elas ouvem o barulho da sua presa, aí sim elas descem para buscá-las.
Mas elas voam alto porque elas estão renovadas. E voar alto, segundo alguns escritores, é ter uma compreensão mais altruísta e menos egoísta. É estar mais acima, olhando de um ângulo muito maior e não de um ângulo menor. É pensar positivo e não negativo. É acreditar que dá para ir mais longe, que dá para ir mais alto. E se você perceber, lá nas alturas, o ar é mais fresco. Lá nas alturas, o ar é melhor. Lá nas alturas também é a solidão. Lá nas alturas você está sozinho para fazer então o que deve ser feito. É uma coragem para enfrentar a solidão. Voar alto como as águias é pensar como águia e não como galinha. Já viu o voo da galinha? A galinha bate asa e só dá um pulinho, né? Só vai até o outro puleiro ou só vai até um outro local. A águia não, ela vai mais longe. Ela voa de uma forma mais plena. Isaías então está nos ensinando aqui, meus irmãos, nessa manhã, de que Deus renova as nossas forças. Segundo, renovados nos faz voar como águias, ir mais longe, mais alto. Terceiro, ele diz que eles correm, os renovados, os que estão voando como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que Isaías está ensinando para o seu povo? Que correr e caminhar sem cansar, sem desfalecer, não é ação silvestre, não é a sua corrida matinal ou vespertina de querer agregar ao seu corpo uma disposição física. É de fato a resiliência, de lutar e não desistir, de continuar nos seus projetos, nos sonhos, naquilo que Deus te deu, sem perder o sabor doce da vida e não amargar a alma. Quando Isaías está dizendo que então renovados pelo Senhor, voando como águias, nós estamos então correndo e não ficando cansados e exaustos, significa que a vida, os embates, os problemas não vão nos parar. Só Deus pode fazer isso. Se você depender dos seus funcionários, eles não vão te dar esse sabor. Se você depender das notícias, da Folha de São Paulo, do Estadão e de qualquer mídia, eles não vão te dar esse sabor. Se você ficar antenado na Globo, piorou. Eles não vão permitir que você ande sem se cansar, que você mantenha o seu emocional em pleno vigor. Percebeu que tudo é feito para desanimar a gente? Parece que a vida é feita para dizer assim, desiste. E alguns até acham que é um sinal de Deus quando estão desanimados e encontram um caibro perfeito e meio metro de corda dando sopa. Ele diz, será que é um sinal de Deus? Não, não é. A questão é que nós precisamos buscar a Deus para ter as nossas forças renovadas. Nós não buscamos nas notícias, nós não buscamos nos jornais, nós não buscamos em outras coisas a não ser em Deus. Correr, caminhar sem cansar, sem desfalecer, é ter a condição de começar de novo, outra vez, de novo. Vamos em frente. Eu acho que não é mágico, de uma forma sobrenatural, a virada de ano. Mas é simbólico essa virada de ano. Alguns não dão a menor ideia a isto. Outros fazem sincretismo, pulam 7 ondas, pulam cadeira e comem romã e guardam o caroço da romã na carteira para dar dinheiro. Quais são os sincretismos que existem para a virada de ano? Mas o simbolismo da virada de ano também é importante em mostrar para nós que Deus está nos dando uma chance e um ciclo termina e outro começa. E vamos de novo. E o ano começa de uma forma até muito boa, feriado, você não acha nada aberto, você fica em casa e descansa, mas daqui um pouco o ano vai testar a sua resiliência, porque vem IPVA, IPTU, e vem todos os impostos, e você diz, de novo, nós estamos com as mesmas contas, do mesmo jeito.
Mas sabe o que precisa mudar? O seu emocional, o meu emocional. A gente precisa renovar as nossas forças diante do Senhor. Olha que coisa interessante, eu já disse aqui algumas vezes, mas cabe dizer de novo. Correr e caminhar sem cansar e desfalecer. São coisas importantes em pessoas que são resilientes. Veja, por exemplo, a biografia de Walt Disney, o criador da Disney, que foi reprovado em teste de criatividade várias vezes. Imagina isso. Se ele tivesse dado ouvido às reprovações que ele teve, ele teria desistido da sua ficção de criar aquele parque. Mas ele renovou as suas forças. E ele correu e não se cansou, e ele criou. Veja, por exemplo, Bill Gates, que foi chamado de louco e improdutivo, quando brincava na garagem de casa, criando o seu software chamado Windows. 10 anos, Bill Gates ficou com um amigo brincando na garagem de criar software. Quando o computador era uma coisa bem remota. E quando existia computador, era gigantesco, era grande. E Bill Gates então foi chamado de louco. E quando estourou a computação, ele tinha o software, que existe até hoje. E muitos só usam ele, porque não tem outro para trabalhar nas suas máquinas. O louco Bill Gates, resiliente, insistente, que não deixou-se cansar pelo emocional e manteve-se firme. Tirei então KFC, o frango frito, que fez sucesso depois dos seus 60 anos de idade, mas depois de ter falido e quebrado 2 vezes. Preste atenção nisso. Pessoas resilientes, elas vão mais longe. Pessoas que correm e não se cansam, como Isaías está dizendo, que Deus faz isso com o seu povo. Nós somos resilientes, irmãos. Nós somos aqueles que correm e não se cansam. E quarta e última coisa, o conselho de Isaías. O conselho de Isaías, nesse mesmo verso, em que ele diz que Deus renova as nossas forças. Que Deus renovando as nossas forças nos faz voar alto como águia. E nos faz correr e caminhar sem cansar e desfalecer. Há uma condição. E a condição encontra-se no verso 31, no início de tudo. Mas aqueles que esperam no Senhor. E tudo isso acontece para aqueles que esperam no Senhor. A palavra esperar é a mesma confiar. Confiar significa acreditar que mesmo diante das possibilidades humanas impossíveis, Deus vai fazer. Confiar significa enfrentar a dúvida da demora. E sempre há no coração do cristão, eu não sei no seu, mas no meu já houve várias dúvidas da demora de Deus. Deus está demorando. Parece que Deus não chega. Parece que as coisas não acontecem e o meu tempo parece que vai se findar. Se Deus não fizer nada neste domingo até meia-noite, segunda-feira será uma desgraça. A gente pensa assim. E a Bíblia diz que enquanto você dorme, o salmista diz que enquanto você dorme na madrugada, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Enquanto você repousa, Deus faz as coisas acontecerem. E quando a segunda-feira amanhece, Deus vem com a sua palavra de poder. E Deus vem renovando a sua história, a sua vida, fazendo as coisas acontecerem. É o conselho do profeta. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Essa espera não é aquela espera do tempo. É a espera da esperança. É a espera de colocar em Deus a sua confiança de que Deus sempre faz acontecer aquilo que é propício aos seus filhos. Algumas coisas acontecem e a gente diz, não era bem isso que eu pedi em oração. Não foi isso que eu coloquei diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas. Tiago diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. E Isaías está dizendo então aqui para o povo de Israel, confie no Senhor que a Babilônia e o momento do cativeiro em que vocês estão vivendo é uma depuração para a vida de vocês.
É um momento de refletir sobre a vida de vocês, sobre aquilo que vocês cometeram, sobre a forma que vocês estavam vivendo. Meus irmãos, e vamos pensar aqui. Eu, particularmente, posso dizer que todas as dificuldades e todos os problemas que eu enfrentei, eles foram ruins, eles foram difíceis, mas eles foram depuradores do meu caráter. Eles depuraram o meu emocional. Eles me tornaram mais confiantes. Eles me tornaram mais crentes. E sabe, de vez em quando Deus precisa nos tirar da zona de conforto. É o que Ele está fazendo com a nação de Israel. Envia para o cativeiro. E ali a Babilônia amassa eles. E assim eles podem refletir. E Deus manda os seus profetas. E o profeta Isaías diz assim: esperem, aguardem, confiem, renovem, busquem ao Senhor. Creiam que Deus está fazendo algo surpreendente nesse período de cativeiro. Creia que Deus está construindo uma história nova, apesar das dificuldades e dos problemas. Sabe, irmãos, nós não entramos em desespero por conta do Covid. Nós entramos em esperança, porque Deus pode estar usando o Covid para nos mostrar como nós precisamos confiar nele. E a gente segue firme, porque Isaías está dizendo para a nação de Israel, que hoje é a sua igreja, mas aqueles que esperam no Senhor. Sabe, irmãos, você pode estar esperando a vacina. Você pode estar esperando aí a Sputnik, Coronavac. Você pode estar esperando aí qualquer vacina e você pode estar já entrando naquela, dizendo, essa eu não tomo, eu só tomo aquela, porque essa não é confiável. Sabe, meus irmãos, nenhuma delas é confiável, porque confiável é somente o Senhor. E você pode não tomar vacina nenhuma e Deus pode fazer com que o seu organismo seja a sua maior vacina e você já tenha tido contato com esse vírus e nada aconteceu, porque Deus fez isso com você. Isaías está dizendo que a nossa confiança é em Deus. Isaías está dizendo é apostar na vida que Deus te deu, mesmo que ela pareça ser cruel. Mesmo que a vida pareça ser, nesse exato momento, uma vida difícil. Mesmo que você esteja pensando assim, o que eu fiz em 2020, as atitudes que eu tomei, as decisões que eu tive que ter, elas me levaram para uma enrascada. Não, não levaram. Elas levaram para você viver o sobrenatural, o poder e a esperança em Cristo Jesus. Às vezes a gente toma decisões que nos levam a resultados que a gente diz, não era para ter feito isso. E sabe o que Deus faz com todas as bobagens que a gente comete? Deus acerta e faz com que elas deem no seu destino certo, conforme o seu propósito. Só Deus pode transformar o mal em bem. Imagina qual que deve ter sido o pensamento de José na prisão. Imagina que ele deve ter pensado assim, puxa, estou aqui nessa cadeia, porque eu fui vendido pelos meus irmãos a uma comitiva. E porque eu fiz a coisa certa de não ceder às tentações da mulher do meu Senhor, ela ficou ofendida, ela ficou magoada, e ela me deu um reverso, um rebote, ela me deu um troco, e aí por isso que eu estou aqui. Eu podia ter dito sim, eu não estaria preso. Ah, se eu tivesse então não contado para os meus irmãos o sonho que eu tinha. Como eu fui ingênuo de contar para os meus irmãos o sonho que eu tinha. Como eu fui bobo de dizer a eles aquilo que era meu pessoal. E eles ficaram com raiva de mim. E por causa disso eu vim parar neste lugar. Estou longe do meu pai, estou longe deles, estou longe de toda a minha vida. Será que José não ficou pensando nas suas atitudes, nos seus atos ali em 20 anos preso? 20 anos, dizem os historiadores, José ali na cadeia e ele interpretou sonhos e os caras saíram e esqueceram dele. Será que não passou pela cabeça de José o que passa pela minha e passa por cada uma de vocês? Sim, claro, ele é humano como eu, como você. Ele sofreu as emoções como eu e você sofremos, e com certeza ele deve ter pensado, eu devia ter feito diferente. Eu não devia ter contado os meus sonhos. Eu deveria ter cedido à tentação, porque eu não teria vindo para cá.
Será que José não pensou na cadeia dizendo seguir a Deus e fazer o que é certo, paga-se um alto preço? Será que ele não questionou em nenhum momento? A história não mostra os seus questionamentos de fé, mas eles podem ter existido. E Deus, então, nós conhecemos a história, e nós somos aquele que entra para assistir uma peça de teatro, já sabendo qual é o fim, porque a Escritura está diante de nós, mas aqueles que vivenciaram não tiveram a história final retratada para eles, só tinha a esperança que se renova a cada manhã e as misericórdias do Senhor junto com elas. Então termina a vida, José dizendo o que para os seus irmãos? Quando seus irmãos se prostram diante dele, quando seus irmãos se arrependem do que fazem e se arrependem por medo de receber de José o troco, não se arrepende pelos seus próprios erros, não se arrepende porque tinham cometido mal ao seu irmão, porque eles não tinham essa compreensão, eles se arrependem porque eles veem que agora o seu irmão é poderoso, agora o seu irmão pode dar o troco, agora o seu irmão pode fazer aquilo que eles acham que eles fariam também. E José diz assim, não temam a mim, porque o meu Deus transformou o mal em bem. E Ele me trouxe até aqui para poder ser bênção na vida de vocês. Qual o cristão que tem coragem de fazer isso? Só alguém que tem resiliência emocional. De não pegar todas as crueldades da vida, de não pegar todas as tragédias que a vida pôs. E olha, irmãos, eu não sou o melhor cara, a melhor pessoa para falar sobre isso, porque a vida tem sido muito boa comigo. Eu não sofro de grandes enfermidades, mas eu sei de casas que a doença bate todo mês, toda semana. Eu não sofro grandes tragédias, mas eu sei de casas que sofreram tragédias cruéis, absurdas, surreais, de estupro, de assassinato, de violência doméstica, de casas que eu passo o dia no consultório atendendo pessoas. E olha, irmãos, eu tenho que confessar aos irmãos, chega em casa, às vezes a família diz, vamos assistir um filminho, e aí eles escolhem aquele filminho mais dramático, sabe, aquele filminho mais novela. Eu digo, não, por favor, isso não. Eu quero um filme de guerra, eu quero um filme de vingança, eu quero um filme de um homem vingando todo mundo, porque eu estou cansado de ouvir drama real, ali na minha frente, sentado na minha poltrona. E eu fico olhando os dramas, eu digo, Deus foi bom comigo porque eu não vivi 10% disso, mas eu sei de gente que viveu. E eu fico pensando, será que se eu tivesse vivido essa história, esse drama, eu teria amargado o meu coração? Ou eu sou alegre, disposto porque eu não vivi nada disso? Então melhor é aquele que viveu tudo aquilo, mas ainda estava ali colocando esperança e confiança, buscando ajuda, porque confia que Deus pode abrir uma porta para ajudá-lo. Esses são os que Isaías escreve. São para esses que Isaías está dizendo aqui. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha, irmãos, eu gostaria no final de ano, ou no início de ano, dar um troféu para cada história que eu conheço, para cada pessoa. Dizer, você é uma pessoa que merece um troféu. Depois de ter vivido tudo isso, você ainda está aqui confiando em Deus, você está ainda esperando em Deus, você ainda está olhando para frente, você ainda quis amanhecer, você ainda quis acordar, você é um vencedor. Eu acho que cada um de vocês aqui nessa manhã é um vencedor. Cada um aqui tem uma história dramática. Cada um aqui viveu algo que ainda não me contou e talvez nunca conte. Mas só Deus sabe. Só você sabe qual é o seu drama. E Isaías está dizendo para você que aquele que você, que eu, que esperamos no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. Vai nos fazer atravessar 2021 como águias. Nós vamos voar alto, porque nós aguardamos no Senhor. Nós vamos voar alto, não porque os nossos projetos são melhores. Nós vamos voar alto, não porque os nossos sonhos são bons. Nós vamos voar alto, nós vamos andar
nós vamos correr, não vamos cansar e nem fatigar, não porque nós somos adestrados, mas porque nós temos Deus. Porque Ele é o nosso socorro bem presente, porque Ele está conosco, e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de você. Repita comigo: Deus cuida de mim. Você crê mesmo nisso? Deus cuida de você. E que quando você vai dormir cansado à noite, dizendo assim, dando aquele suspiro, dizendo: Senhor, o que vai ser da minha segunda-feira? O que vai ser do meu dia seguinte? O Espírito Santo vai dizer ao seu coração: será aquilo que eu farei, será aquilo que Deus Pai designou, será exatamente aquilo conforme o propósito da boa e poderosa mão de Deus. Você deve dormir assim. Faça a pergunta: Senhor, o que será de mim amanhã? E o Espírito Santo vai dizer: aquilo que eu farei. Será aquilo que eu vou pôr na tua história, na tua vida, para que você glorifique a Jesus, o Filho enviado a você para morrer na cruz e te salvar de todo o pecado. Curve a sua fronte. Deus bendito. Oh Deus, essa palavra do profeta Isaías, que veio ao meu coração, Senhor, porque eu preciso dela. Eu preciso ouvir do Senhor, que até os jovens se cansam e ficam exaustos, que até os moços tropeçam e caem, que até aqueles que têm vigor próprio, que têm destreza pessoal, sucumbem na vida. Mas, Senhor, aqueles que esperam em Ti, renovam as forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Senhor, nesta manhã, nós ouvimos do Teu profeta, o profeta que não se achava digno de ser chamado pelo Senhor, o profeta que prega nesse cativeiro da Babilônia, dizendo àqueles irmãos que estão ali, atormentados por outras nações, ele diz que essa nação está nas Tuas mãos, que apesar da nação estar lhes oprimindo, é o Senhor quem faz todas essas coisas, e que se eles aguardassem pelo Senhor, se eles confiassem no Senhor, o Senhor renovaria suas forças no cativeiro, o Senhor os faria andar, voar como águias no cativeiro, o Senhor os faria correr sem ficar exaustos no cativeiro. É no meio da provação, é no meio do problema, é no meio da dificuldade que o Senhor mostra a sua força a nós, e nós atravessamos, e nós vencemos, e nós superamos, porque o Senhor está conosco. Oh Deus, nós queremos sair daqui confiando que o Senhor renova as nossas forças, e que o nosso ânimo será revigorado pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, nos faz sonhar de novo, nos faz acreditar, nos faz esperar no Teu poder, na Tua poderosa mão. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos.